Então, boa tarde para todo mundo. Hoje é dia 20 de setembro de 2021. Estamos aqui com mais uma oficina do projeto Cozinha Escola. Hoje a gente vai ter como tema dessa oficina a discussão da agricultura urbana, né? E para isso a gente conta então com a Juliana Moraes Araújo, que ela é doutoranda então do programa de pós-graduação em arquitetura da UFV, na linha de planejamento urbano e regional, e pesquisa, então, os sistemas alimentares urbanos sustentáveis e a sua relação com as cidades. Ela é mestre pelo programa de arquitetura, mesmo programa de arquitetura, pelo programa. Travou aqui para mim. Para mim também. Ah, tá. Não sabia se era eu que tinha travado ou ele. Voltei. Voltou. Onde que eu parei? Que eu sou mestre. Beleza. Né? Então, o tema foi desenvolvimento sustentável, apropriação do espaço urbano, a partir da agricultura urbana em Belo Horizonte, em 2018 a 2020. Graduação em arquitetura e urbanismo pela UFV, com período de sanduíche. Está chegando uma pessoa aqui. Com período de sanduíche na Montfort University em Leicester. Leicester, na Inglaterra. Como é que fala? Leicester, na Inglaterra, pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Estou como professor substituta no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFV, na área de representação gráfica. Tem interesse em pesquisas em planejamento urbano colaborativo e planejamento urbano, urbanismo colaborativo, agricultura urbana, sistemas alimentares urbanos, processos colaborativos e apropriação da cidade. Então, bem-vinda, Juliana, mais uma vez, muito obrigado, né, por ter aceitado estar aqui com a gente. Fique à vontade aí, estamos aqui para apoiar, no que for preciso, conte com a gente. E bem-vinda também, Maria Anunciação, que chegou aqui enquanto eu estava te anunciando. Vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito surpresa quando eu recebi o e-mail da Silvia. Eu tô com a minha matrícula trancada, né, esse semestre na UFV. Então, os e-mails da UFV eu olho só para me manter atualizado. E aí eu vi que não era um e-mail institucional, era um e-mail para mim mesmo. Eu falei, ah, meu Deus, o que é isso? E era a Silvia dizendo que tinha me encontrado nos sistemas da UFV, se eu poderia ministrar essa oficina, né? Tem um tempinho já, né, que eu, dentro da academia, 2 anos é muito tempo, que eu não trabalho especificamente com agricultura urbana, mas eu trouxe algumas coisas, né, que eu estudei no meu mestrado e para a gente conversar mesmo. É uma oficina, né, não é uma palestra, não é uma aula. E eu estava ontem organizando o material e pensando, falei, gente, eu vou falar de agricultura para o pessoal da família agrícola, certamente eles sabem muito mais do que eu. E aí lembrei, ontem era dia de Paulo Freire, né, do centenário do Paulo Freire, e falei, é isso que ele disse, a gente ensina enquanto aprende, aprende enquanto ensina. Depois lembrei que a escola é Escola Paulo Freire, então estamos todos em casa, vai dar muito certo. Eu queria pedir, como mania de professora, se vocês puderem abrir a câmera, quem tiver câmera, só um pouquinho para eu ver a carinha de vocês, pelo menos só para eu conhecê-los, porque é muito ruim falar para quadradinhos. Oi, Maria. Depois vocês podem fechar, mas é só para eu conhecer vocês um pouquinho. Eu preparei, então. A primeira coisa que eu queria era ouvir um pouquinho de vocês e, né, quem puder compartilhar aí. Pensei numa atividade de 3 minutos que exige um pouco de dedicação, que é um papel e uma caneta, ou um lápis, se vocês tiverem. Aí por perto. Eu queria que vocês desenhassem para mim, porque a pessoa veio lá da arquitetura, né, e trabalhou com criança há muito tempo, então eu gosto de desenho. Pode ser de palitinho, não há julgamentos. Quando a gente fala assim, agricultura urbana, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês?
Aí, vou contar 3 minutos. Cadê? Que é um desenho muito elaborado de 3 minutos, então não é para ficar preocupado. Todo mundo tem um papel e um dispositivo que escreve aí por perto? Ver se eu consigo aqui, porque eu estou na rua. Ah, meu Deus. Mas não tem problema, se não der Eu para tenho aqui desenhar, do vocês lado. podem. Vou ver se eu consigo fazer esse Vocês rápido podem. desenho. Beleza. Se não tiver também, vocês podem só me contar depois. Já botei o cronômetro, viu, gente? Para esse desenho de 3 minutos. Então, eu vou falar, posso falar? Pode. O que eu imagino de agricultura urbana é alguma coisa que você alface, hortelã, coentro, que a gente planta nos vasos em casa, né? Em apartamento, casa, né? Eu imagino isso. Ou comprando de quem vende, comprando no mercado, né? Sim. Eu não consegui Só para desenhar. registrar, a Rayane Lopes chegou aí. Seja bem-vinda, Rayane. A Juliana, se quiser explicar para ela vai ter um tempinho mais É. curto, né? Rayane, agora você tem 1 minuto e meio, se você quiser fazer um desenho muito elaborado, que os meninos tinham 3 minutos, para me mostrar ou me contar o que você pensa em agricultura urbana. Quando você ouve agricultura urbana, o que vem na cabeça? Primeira coisa. E não é julgamento quanto aos desenhos. Rayane fugiu. Ah, não, eu assustei ela. Você falou que tinha que ser muito elaborado. Maria Eduarda também caiu, não voltou. Mas é assim mesmo, né? A gente tem muita oscilação de rede, né? Sobretudo para esse, tem sido um desafio, né? Assim, do Meet, né? A internet que sustente muito tempo, assim, tem sido um desafio mesmo. Pronto. 3 minutos. Me mostrem os belos desenhos de vocês. Nossa. A Silva já Pior que fica até espelhado. Eita, a Marla, eu não estou conseguindo Tem que enxergar. esperar um pouquinho focar, Maíra. Não sei se está meio embaçado sua câmera. Eu acho que é a câmera, não sei. Deixa eu ver aqui. Vê se ela desembaça um pouquinho, passa um paninho, às vezes alguma coisa. O meu tava embaçando porque eu tava com aquele negocinho de embaçar o fundo, sabe? Ah, sim. Aí eu tirei e deu uma aliviada aqui, eu acho. A Maria Tereza também tá com a gente, fazendo desenho aqui com a gente. Ah, meu Deus. Maravilhoso. Olha, tá dando pra ver? Tá muito bagunçado, né? Deixa eu pegar fundo branco. Super horta. Dá para ver agora? Dá, tá ótimo agora. Tá. Os vasos com as plantas. Isso. A Fabrício desenhou toda uma comunidade agroecológica maravilhosa. A gente aqui passa muita moto, se estiver incomodando. E aí, Mantu, Deixa eu ver conseguiu? o seu. A Silvia desenhou uma horta comunitária.
Mantu. Tem as casinhas. Tá embaçando um pouquinho. Tá difícil de tremendo. enxergar. É difícil de focar essa câmera. Joia. Gente, obrigada. Agora eu queria que vocês me contassem, então, quais são as curiosidades de vocês, o que vocês gostariam de entender sobre a agricultura urbana, o que acha que é confuso, que o que eu souber, eu vou compartilhar, né, do que eu já sei, e o que eu não souber, eu posso mandar depois, pra gente, né, sobre a nossa conversa de hoje. Quero ouvir vocês. Quais são as expectativas para a oficina? Cada um fala, chama o próximo, pode ser assim? Pode. Então, acho que a expectativa é essa, né? Entender como é diverso, né? Como são diversas essas experiências de agricultura urbana e como que isso está presente no universo da escola. Beleza? Então eu passo para a Maria Anunciação. Maria Anunciação, quais são então as suas dúvidas e expectativas para hoje? Ele já não está podendo falar. Tá. Oi. Eu não entendi a pergunta. Quais são as suas expectativas para a oficina? Quais são as suas dúvidas ou curiosidades sobre a agricultura urbana? A minha curiosidade é assim, é difícil para poder manter planta no caso, seria plantar em casa, cultivar, manter, para poder vender? Então, é isso que a gente vai falar. O que é agricultura urbana? Aí eu queria saber quais são as suas dúvidas ou as suas curiosidades sobre esse tema. A minha curiosidade é assim, como plantar mesmo, como a gente manter, né? Porque eu acho muito difícil, entendeu? Entendi. Juliana, licença mais uma vez, é só aproveitar para apresentar, chegaram 2 pessoas, a Mônica e Gilmar, né? Então, se quiserem se apresentar, Mônica e Gilmar, nós estamos fazendo nesse momento também uma colheita, né? Das dúvidas e das curiosidades, do que gostaria de saber e expectativas dessa oficina, tá bom? Quem quer mais me contar? Mano, tu estava ali com a câmera aberta? Ele tinha dito que o microfone estava. Estamos te ouvindo. Não, agora eu tava com problema, era no fone, mas eu acabei tirando ele aqui, acho que agora vai dar para continuar. Mas o que eu espero de expectativa é entender o que é realmente, né, a agricultura urbana, né, e como que ela se dá no ambiente urbano. Ou seja, né, quais são as principais técnicas de manejo, de plantio, de colheita, enfim, né, tudo que se refere a cultivar alguma planta em um meio urbano. Então eu tenho essas expectativas assim, mais relacionada ao cultivo mesmo, né, das culturas. Mais alguém quer compartilhar, gente? Eu ia falar que eu sempre tive um limitante assim, de discussão mesmo com relação a essa questão da agricultura urbana, da diferença entre esse sistema pensado para um ambiente urbano e, por exemplo, um quintal, né? Qual que seria basicamente as diferenças? Assim, na minha mente eu não consigo fechar muito bem assim, o que seria um quintal e o que seria a agricultura urbana. Talvez uma noção maior e o quintal uma noção um pouco menor, não sei, né? Isso é uma dúvida que eu tenho, assim. Oi, gente, essa que acabou de entrar assim, é a minha orientadora, professora Luciana. Oi, Ju, super orgulhosa de você, principalmente pela oficina, parabéns. Eu só liguei meu celular agora há pouco, por isso acabei de ver, dei os parabéns para você lá e entrei. Obrigada. Então, gente, essas expectativas de manejo, como que planta, eu não vou poder suprir. Por quê? Foi o que eu comentei com a Silvia.
Quando ela me chamou, eu falei, olha, Silvia, eu posso falar, eu estudei, mas eu estudei agricultura urbana como um objeto de apropriação do espaço. Então, muita gente perguntava, mas o que você, arquiteta, está estudando horta? Não faz o menor sentido. Você está vendo como que, fazendo um desenho de horta? Eu falei, não, gente. Você está vendo como que planta? Também não. Então, a gente vai falar de outras coisas que caminham em volta, né, desse tema, e talvez algumas coisas que eu fale pode trazer alguma luz nesse sentido, mas essa não é o meu conhecimento, né? O que eu detenho de conhecimento sobre agricultura urbana. Se tiver, né, depois, ao final, alguma dúvida específica, a gente pode buscar, procurar, e aí eu posso mandar depois para o Fabrício e para a Silvia, para vocês, enfim, né, para a gente compartilhar. Deixa eu compartilhar a minha tela. Com a apresentação. Aí. Então, o meu objetivo, né, é falar com vocês para a gente conversar. Então, se eu falar alguma coisa que não está clara ou ficou confuso, podem me interromper, pode fazer pergunta. E a gente vai falar mais ou menos isso. O que é agricultura urbana? Por que falar de agricultura urbana? Por que ela é importante? E para quem que ela serve? Eu comecei lá no início, né, dizendo, e eu repito agora, que falar numa escola familiar agrícola sobre agricultura, com certeza vocês sabem muito mais da prática, né, da agricultura, das técnicas, mas celebrando o patrono da educação, que ontem foi, né, o seu centenário, e que também dá nome à escola, a gente aprende junto enquanto conversa, né, enquanto trabalha. Então, o que é agricultura urbana? Tem alguns slides que tem alguns textos, tá? E se tiver ruim de enxergar, vocês me contam. Mas essas três autoras, né, que é a Santa Andreu, a Louvo e a Heloísa Costa, que é uma professora da UFMG, definem a agricultura urbana como prática multidimensional, incluindo a produção, transformação e prestação de serviços que geram produtos agrícolas e pecuários produzidos em áreas urbanas e periurbanas de forma segura, eficiente e sustentável, com a finalidade do autoconsumo, troca ou comercialização. Então, acho que foi a Maria Anunciação que perguntou, né? É plantar em casa? É horta? E a Silvia falou, eu não sei qual que é a diferença de quintal para agricultura urbana. Você está plantando e está em área urbana, é agricultura urbana. Está plantando, está criando animais, pode ser flor, pode ser erva aromática, aquelas ervas medicinais, pode ser a alface, a cebolinha, o manjericão, pode ser num vasinho, pode ser num quintal. Tudo isso é classificado como agricultura urbana. Tá, Juliana, mas a diferença então é só tá na cidade, tá na área rural? A professora Heloísa Costa diz que foi na segunda metade da década de 90 que a agricultura urbana e periurbana é o que está no entorno da cidade, né? Adquiriu essa importância nacional, se afirmando como instrumento de integração nos processos de desenvolvimento sustentável das pessoas e do ambiente. Guarda essa informação que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, da importância disso para o desenvolvimento sustentável. Então, desculpem o texto longo, às vezes eu gosto só, e eu deixei como... gente, pronto. Um som muito alto aqui. Tá incomodando? Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Tá dando para ouvir. Tá sim, Juliana, tranquilo. Eu falei, né? O que diferencia, então, é só o que está na cidade, o que está no campo? É isso que diferencia a agricultura urbana da agricultura que a gente chama de convencional? A Ruaf Foundation, ou a Fundação Ruaf, é uma fundação que trabalha sobre coisas sobre agricultura urbana especificamente, né? Então, eles dizem que a característica mais marcante da agricultura urbana, que diferencia ela da agricultura feita na área rural, é que ela é integrada ao sistema econômico e ecológico urbano. Então, ela está inserida e interage com o ecossistema urbano. O que isso quer dizer?
Quer dizer que quem vai trabalhar são as pessoas que moram na cidade, né, em áreas urbanas. Os recursos que vão ser usados são da área urbana. Então, por exemplo, na área rural, você pode fazer irrigação a partir de um rio. A gente não tem acesso fácil ao rio em áreas urbanas. Você pode ter, às vezes, efluentes para irrigação, ou você vai precisar da água encanada, que vem do SAAI, aqui no caso, ou da Copasa. Você tem essa proximidade com quem vai consumir, que às vezes, né, quem está na área rural está um pouco mais distante de quem vai consumir. Nós temos impactos diretos na ecologia urbana, tanto positiva quanto negativa. Então, por exemplo, se eu for criar galinha em área urbana, isso pode ser um pouco perigoso, porque pode ter contaminação das águas e não sei o quê. Então, assim, isso também pode acontecer na área rural, né? Mas existe toda uma lógica diferente quando a gente fala de plantar e cuidar de animais, criar animais em área urbana. E aí ele se insere nessa parte do sistema urbano da alimentação e compete pela terra. Então, aqui, né, no urbanismo, a gente fala um pouco, e no planejamento urbano, a gente fala sobre o uso da terra, a importância disso. E aí, dentro da área urbana, plantar é a agricultura, né, a pecuária, é uma função não tão comum. E ela vai competir com todas as outras, com as indústrias, com os comércios, com a moradia, né, as residências, com a parte institucional, que geralmente fica também nas áreas urbanas. Então, ele se torna um competidor por esse espaço dentro do espaço urbano. E ela é influenciada pelas políticas e os planos e planejamentos urbanos. Então, não é em qualquer área que você vai poder plantar assim em casa, é mais fácil, mas existe, né, a divisão da terra, o zoneamento da terra urbana, que define as áreas que são, por exemplo, mais destinadas à indústria ou mais destinada aos comércios. Existe o que é separado para as instituições. E aí, ali, vai ser mais difícil ter acesso a essa terra para o desenvolvimento da agricultura. E aí, uma coisa que é muito importante dizer é que a agricultura nas cidades, ela não é uma relíquia do passado e que vai desaparecer à medida que a cidade vai se urbanizando cada vez mais. Segundo essa fundação, ela aumenta quando a cidade cresce. E também não é essa coisa assim de as pessoas que vieram da roça e agora moram na cidade, ela traz esse conhecimento. É também, né? Tem pessoas que nasceram em áreas rurais e hoje moram na cidade, ou tem família que veio da área rural e tem essa prática como tradição e vai plantar. Tem gente que planta porque gosta, tem gente que planta para ter um verdinho em casa, uma hortinha. Então, tem muitos motivos para se plantar em área urbana. E tudo isso é considerado agricultura urbana. E, como eu já tinha dito, ela é parte integrante desse sistema, que é o sistema urbano. Opa, estou passando no lugar errado. E aí eu queria perguntar para vocês, das pessoas que moram em área rural, né? Acho que alguns de vocês moram em área rural. Vocês só consomem o que vocês produzem aí, na área rural? De comida, né, no caso. Conversem comigo, gente. A Vanessa disse que não. Bom, aqui pelo menos, né? Aqui na região onde a gente mora, a gente tem uma parte, né? Que é produzida em quintais nossos mesmo, né? Mas, vamos dizer assim, vai muito, depende muito da família, né? Tem família que produz mais, outros que produz menos, né? Não depende tanto do mercado externo, né? Mas em torno de 60% a 70% é mais do que vem de mercado mesmo, de industrializados, né? Mas aqui a gente tenta ao máximo produzir, né, o próprio alimento, né? Seguir mais nesse ramo da sustentabilidade, né? Porque é uma outra coisa, né? Quando você produz seu próprio alimento, né? Você tem... Deu uma travadinha. Acho que travou lá.
Uhum. Então, ele estava dizendo que não é só lá, né? Não se consome só o que é produzido lá. A Vanessa também falou que não. Eu imagino que a maioria de vocês vá, pelo menos uma vez por mês, ao supermercado, tragam, né, e comprem coisas do supermercado. E alguns desses supermercados ou supermercados estão em áreas urbanas. E aí, por que que eu estou fazendo essa pergunta e por que que eu trouxe, né, isso? Para dizer que mesmo quando a gente está na área rural e a gente consegue plantar e produzir parte ou grande parte da nossa comida, a gente ainda toca ou depende um pouco do sistema alimentar urbano, do sistema alimentar que gira nas cidades, se a gente consome essas coisas que estão em áreas urbanas, né? E que estão sendo produzidas ali. E aí de novo, eu trouxe essa imagem, que é, a Luciana já conhece ela de cor, que é para apresentar, ela está em inglês, inclusive tem algumas imagens em inglês, eu peço desculpa por isso, porque não dava para eu traduzir a imagem, mas não é tão relevante. Para apresentar para vocês, e a gente não vai debater, é só fazendo um paralelo com o nosso tema, que é o sistema alimentar global, o mapa do sistema alimentar global. Para mostrar tudo que está envolvido nesse sistema e como que ele é complexo. E aí tem essa imagem que é a mesma anterior, só que reduzida nos seus pontos principais. Então, assim, quando a gente fala de sistema alimentar global, né, pensando em todo mundo que come, a gente tem questões, né? Desde questões políticas e de governanças, a gente fala em geopolítica, relações geopolíticas, questões socioculturais, de meio ambiente, de economia, de demografia, da geografia planetária, das demandas e ofertas, né, de alimento e de produtos agropecuários, do sistema agropecuário em si, né, de como que isso é produzido, das respostas ambientais dessa produção, então de mudanças climáticas, do consumo de água, de energia, das trocas econômicas e financeiras entre o consumidor e quem produz ou quem transporta, o transporte em si, a comida em si, a indústria que está relacionada ali. Então, é um sistema super complexo e que envolve tudo, né? Todo mundo, de alguma forma, toca o sistema alimentar urbano. E aí essa imagem, ela é retirada desse documento que chama Food and Cities, que é Comida e Cidades, da Barilla Foundation, que é outra fundação também que trabalha sobre essas questões de alimentação, que traz como que é organizado, esse é o sistema alimentar urbano. Então ele mostra as entradas, que ali são solo, água e energia, como que isso é usado nesse sistema, que envolve, então, produção, transformação, logística, distribuição, consumo e lixo ou desperdício, né, que é o que sobra no sistema. E depois que gira nisso, o que sai desse sistema, né? Os gases de efeito estufa, lixo ou desperdício e perda da biodiversidade e mudanças na paisagem. Então, esse é o sistema que a gente tem hoje. É um sistema que tem muitas entradas, então que demanda muito do meio ambiente e que gera como saída também coisas que não são positivas, gera impactos para o meio ambiente. Então, não é sustentável como ele é hoje. E dentro disso está tudo que a gente estava falando, né? Tem as pessoas, tem quem produz, tem o transporte, e aí a gente viu há alguns anos, teve paralisação dos caminhoneiros, teve outro dia de novo, né? Olha, tem laranja vendendo agora no carro, aqui perto de casa, de vez em quando passa o carro do ovo. Isso também é sistema alimentar urbano. Enfim, né? Tudo isso está dentro, e o que a gente precisava era fazer uma coisa mais circular, para que tivesse menos entradas e menos saídas impactantes. E a agricultura urbana encaixa nisso também. E aí, por que é importante a gente ficar falando sobre cidade, sobre sustentabilidade, sobre comida, sendo que a gente acha que a maior parte dos alimentos são produzidos na zona rural?
Hoje, 55% da população mundial mora em áreas urbanas. E 85% vive a 3 horas, ou mais ou menos, de um centro urbano de 50 mil pessoas. Então, a gente está muito perto de cidades. Mesmo que eu não more na área urbana, eu estou sempre muito perto de uma área urbana. E existe um aumento projetado para 2050, que está logo ali, né, em 30 anos, de 2,5 bilhões de pessoas só nas áreas urbanas do mundo. Isso quer dizer que em 2050, 2/3 das pessoas vão viver em áreas urbanas. Hoje são 55%, em 2050 vai para 66%, por aí. Hoje, então, as cidades ocupam, e isso é um dado que eu acho muito legal, as cidades mesmo ocupam 3% da superfície terrestre. Mas a gente demanda 2/3 da energia primária e a gente emite 70% das emissões de dióxido de carbono. Então, assim, a gente ocupa um espaço pequeno, mas a gente demanda o planeta inteiro, porque as cidades consomem muito. Então, tem um autor, que é o Rogers, que nem está no slide, se eu não me engano. Ele fala que a gente demanda o entorno, né? Às vezes a gente ocupa pouco, mas a cidade em si, ela demanda tanto de consumo, né, de retirada de energia desse meio, quanto de depósito também dos lixos, do desperdício que sai da cidade, né, do sistema urbano. E junto com o capital, serviços públicos e habitação, a alimentação é um dos maiores setores em termos de emissão de gases do efeito estufa por pessoa, per capita, com base no consumo. Então, falar de alimentação na cidade é falar de sustentabilidade. Se eu quero pensar num mundo mais sustentável, num sistema mais sustentável, eu preciso pensar na produção e no consumo de alimentos em áreas urbanas. E aí, esse mesmo documento, eu nem falei qual que é o documento, né? Essas informações estão tem ele em português, foi lançado o ano passado, que é a Agenda da FAO para a Alimentação Urbana. E ele traz essas informações, né? Essas aqui desse próximo slide também é de lá. E eles estão relacionados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são esses numerozinhos, esses quadradinhos que estão aparecendo aí. Ainda, né? Por que falar de alimentação? Eu falei ali qual que é o impacto das cidades. Hoje, 1/3 dos alimentos, ou quase 1/3 dos alimentos que são produzidos para consumo humano são perdidos. Viram desperdício, ou são perdidos desde lá da produção até o consumo final, perde-se 1/3 do que é produzido. É muita coisa que a gente está jogando fora. Então, se tem fome hoje, certamente não é por falta de alimento. E os alimentos e resíduos verdes correspondem a 50% de todos os resíduos municipais em áreas urbanas, que normalmente é o maior orçamento para a maioria das administrações locais. Então, eu li em algum lugar esses dias que o nosso aterro aqui está chegando na capacidade. E aí a gente vai ter que começar a mandar lixo para fora de Viçosa. Olha que coisa louca! E não existe jogar fora. Né? A gente tira da nossa casa, mas vai para algum lugar que está dentro da cidade, ou então vai para fora da cidade, mas tá tudo aqui, não existe fora. Tem ninguém mandando lixo para o espaço ainda. Em países de baixa renda, os gastos com alimentos nas cidades pode chegar a 2/3 do total das despesas familiares, enquanto a agroindústria corresponde por mais de 50% da produção de valor agregado. Então, se a gente pensa, né, nas classes mais baixas, alguém que vive com um salário mínimo, às vezes com meio salário mínimo, que está acontecendo muito, ou menos que isso ainda, se 2/3 desse dinheiro vai só para alimentação, como que a pessoa paga água, luz, aluguel muitas vezes, e todo o resto, né, de gastos que a gente tem para viver e para sobreviver, se mais da metade do que a gente recebe vai para alimentação. É uma questão importante. Os moradores urbanos, né, que somos, eu ia falar nós, mas é o meu caso, consumimos até 70% do abastecimento alimentar.
mesmo em países com grandes populações rurais. Então, mesmo onde nem todo mundo está morando na cidade, não é a maior parte das pessoas que moram na cidade, é na cidade que se consome a maior parte dos alimentos que são produzidos. E com o aumento da urbanização, desde a década de 90, os estilos de vida nas cidades contribuíram significativamente para o consumo de alimentos processados com baixo valor nutricional. Ou seja, o resumo de tudo isso que eu estava falando, que estava lendo com vocês. A cidade é um lugar problemático quando a gente fala de alimentação, que demanda muito do meio ambiente e que consome muito em termos de comida, né? Então a gente precisa falar e pensar nisso para ter algum futuro possível. E aí eu comentei, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles foram desenvolvidos ou lançados pela ONU em 2015, traz 17 objetivos que são divididos em 169 metas, para que em 2030, ele faz parte da Agenda 2030, a ideia é que em 2030 nós alcancemos esses objetivos para termos um mundo mais sustentável. Não estamos caminhando dentro das metas. A FAO lança todo ano, a FAO é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Todo ano eles lançam um relatório falando especificamente sobre o segundo, né, que é o Fome Zero. Não estamos ainda no caminho certo, mas existem esses objetivos. E isso tem guiado muitas das ações, né, em termos de ações mesmo dentro, tanto do setor privado quanto na esfera pública, para que a gente possa sobreviver e para que exista um século 22. Esse é o objetivo dessas pessoas, ou desses objetivos, na verdade. E aí eu desenvolvi, tá pequenininho, talvez não dê para enxergar, como que cada etapa, ou resumir, né, aquela imagem do sistema alimentar urbano em 4 etapas, e como que elas se relacionam com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente começando ali na produção e transformação, tem quase todos, porque fala, né, tem a questão da pobreza, obviamente da fome, da produção de alimentos, fala-se das cidades, que está em todos eles, né, que é cidades e comunidades sustentáveis, tem a relação com a terra, a relação com os mares, com o meio ambiente, com as energias. Então, está tudo isso dentro de produção e transformação. E todos os outros, cada um deles tem a relação com algum dos ODSs. E no meio disso tudo, né, quem gere tudo isso são as questões de política, logística, gestão e governança, que estão nesses dois últimos, que é paz, justiça e instituições fortes, e parcerias em prol das metas, que são os últimos ODS. Isso só para ilustrar. E aí, voltando então para o nosso tema, né, fui longe para a gente voltar aqui na questão da agricultura urbana. Qual que é a importância disso, de falar sobre isso, né, dentro desse cenário que a gente vive, meio catastrófico que eu estava apresentando para vocês. Essas imagens são do Instagram da Brenna Kinlan, que é uma ilustradora, eu não sei se ela é canadense ou norte-americana. E ela fala um pouco sobre essa importância das mudanças que a gente precisa fazer dentro da nossa realidade. Então, ela coloca aqui, o menininho do lado esquerdo fala assim, eu não consigo esperar para que a gente possa voltar tudo ao normal, pré-Covid. E aí o amiguinho do lado fala assim, e se a gente fosse para frente, ao invés de voltar ao que era o normal? O que era o normal aqui no desenho dela, né? São as indústrias superpoluentes, todo mundo sentadinho em fileira, carro dominando tudo, todo mundo cercado, e um moço banhando em dinheiro, porque é no meio da sociedade, né? Sei lá, 2 ou 3% da nossa sociedade está ganhando com isso. O resto, que somos nós, não estamos. Na Covid parou tudo, e aí o ideal é que a gente movesse para frente e trazer o que essa segunda imagem coloca, que é a regeneração dos sistemas.
e não só, né, mudar talvez até essa ideia do sustentável. A gente não quer sustentar como está, a gente precisa regenerar, porque tem coisas que já foi. Né? A gente já está usando 1,5 planeta por ano para poder viver. Em algum momento isso vai dar ruim. Cada ano que passa, a carga energética do planeta volta uns dias no mês, né? Então a gente está demandando cada vez mais. E a proposta é essa, que a gente tenha ações que possam regenerar o planeta e que envolve muito mais do que a sua boa vontade. E aí, eu trouxe então, aliás, antes, perguntas, gente. Eu falei muito. Antes de eu continuar, vou mostrar para vocês as escalas que a gente tem de agricultura urbana, mas eu queria saber se tem dúvidas, se tem comentários até aqui. Juliana, com certeza você vai falar alguma coisa e tudo, mas para arquitetura, assim, vocês pensam como organizar e como reorganizar esses espaços para facilitar esses processos de regeneração, vamos dizer assim? Existem, não tecnologias, mas assim, formas de tentar otimizar, porque eu sinto muito assim que as pessoas estão tendo uma preocupação, pelo menos na minha região, de construir e tentar aproveitar mais a claridade, tá fazendo, como é que chama aqueles painéis solares, são alternativas que o pessoal está encontrando, né, para tentar de alguma forma minimizar os impactos, né, pelo menos é o que eu tenho sentido. Quando eu já vou te deixar falar, Luciano. Quando eu estava na graduação, eu lembro da gente falando sobre sustentabilidade, né, ou práticas mais sustentáveis, e sobre acessibilidade, né, que é fazer espaços acessíveis. E aí os professores falavam isso, assim, isso não é ser diferente, isso é o mínimo que a gente precisa fazer hoje. É impensável eu pensar um espaço que não seja acessível ou que seja insustentável. Então, o máximo de energia que eu posso economizar, eu preciso economizar. O máximo de energia que eu possa gerar, porque a gente pode gerar energia dentro de uma casa, eu preciso fazer isso, porque o mundo não está dando conta mais. Então, se a gente está trabalhando com isso, né, a gente precisa ter essa consciência mesmo de práticas regenerativas o melhor possível. E tem uma professora também no nosso departamento, e na pós agora, que trabalha especificamente com isso, com práticas regenerativas, que é a Clarissa. A Luciana talvez saiba até um pouquinho mais. Você quer falar, Lu? Você tinha levantado a mãozinha? Então, eu ia falar exatamente, praticamente o que você falou, que a gente está com pesquisas novas nessa área, mas sobre agricultura urbana, a Ju é solitária lá. Tanto que, assim, orientá-la foi um desafio para mim também, porque a gente mesmo não tinha pesquisa nenhuma, né, na área de urbanismo sobre agricultura urbana. A Juliana foi a primeira e até agora a única que completou isso. Então, é um desafio, eu acho, e acredito que a gente tem intenção de continuar, né? Eu, pelo menos, tenho intenção de continuar um pouquinho nessa área, ver para onde vai e né, começar a ler sobre o assunto, né? Começar não, já estou lendo desde que a Ju fez mestrado, mas assim, para ver para onde vai, mas tem também a Clarissa, como a Ju falou, que lida exatamente com essa área de práticas sustentáveis. Tem um termo que é o que ela fala que eu esqueci. Não é exatamente regenerativo, né? Integrativo, não sei. Que ela trabalha especificamente sobre isso. E trazer, a Luciana falou, né? Eu sou solitária no programa. Eu sou a única pessoa que resolveu falar de comida dentro da arquitetura. E hoje, na época, quando alguém me deu essa ideia, eu achei estranho, né? Como que eu posso falar de comida dentro da arquitetura? E hoje eu pergunto, e tive a oportunidade de falar isso para alguns alunos lá no departamento também, na graduação, como que a gente não está falando de comida? A gente fala de espaços para pessoas. 100% das pessoas precisam comer. Por que a gente está falando de comida? Né? Não tem nada mais importante. O ar, depois a comida, todo mundo. E a gente fala sobre ar, fala sobre poluição, sobre qualidade acústica, sobre energia, mas não fala sobre as águas.
mas não fala sobre comida, né? Então, estamos precisando. Estou aí criando esse espaço. Gente, mais questões ou comentários? Não, eu acho que eu vou aguardar mesmo essa próxima etapa que você comentou aí, Juliana, que você vai entrar. Tá. Então, eu trouxe aqui exemplos de diferentes escalas de agricultura urbana. E alguns exemplos, esse especificamente, eu trouxe do meu mestrado. A gente pode falar, como eu falei lá no início, estou plantando, seja um vasinho, seja um quintal, em área urbana, eu estou falando de agricultura urbana, plantando ou criando animais, né? E aí eu trouxe esse exemplo e os próximos que são das hortas comunitárias lá em Belo Horizonte, que foi onde eu pude conhecer, que é exemplo mesmo. Belo Horizonte é uma cidade modelo para a agricultura urbana no Brasil, está inclusive em documentos da FAO, né, que fala sobre isso e lista quais são as cidades importantes nesse sentido. Então, lá, desde a década de 90, tem esses ambientes que são centros de vivência agroecológica, que estão espalhados em 5... eu estou passando o mouse como se vocês estivessem vendo. Que tem 5, esses quadradinhos vermelhos aí distribuídos pelo mapa de Belo Horizonte. Esse é o mapa das regionais de Belo Horizonte. Os pontinhos verdes são hortas comunitárias, e os quadradinhos vermelhos são os centros de vivência agroecológica. Esse mapa foi feito em 2019, com dados de 2019. Então, existem 5 centros, né, que são os CEVAs, 5 CEVAs em 5 áreas em Belo Horizonte, em 5 regionais, que são espaços públicos, e a principal atividade que tem lá, hoje tem alguns que tem vários, tem capoeira, tem yoga, mas o que entrou, né, o principal eram as hortas comunitárias. Então você ia lá, quando tem espaço, você pode ter o seu canteiro e plantar e produzir ali. Tem esses espaços. Também tem as hortas comunitárias. Esse primeiro exemplo é o Quintal do São Antônio, que é dos Hortelões da Lagoinha, que fica do lado num resíduo assim, de terra, do lado do viaduto, da avenida, aliás, da Antônio Carlos, lá. E aí eles ocuparam esse espaço, vocês podem ver nesse mapa de cima aqui, que é realmente um trechinho, assim, que eles resolveram revitalizar. Inclusive, tinham dito para eles que, assim, nossa, aí tem resto de construção, isso nunca vai nascer nada. E aí foi um pessoal da biologia, se eu não me engano, da UFMG, que foi para lá e fizeram planos, fizeram mandalas e estavam realmente regenerando o solo. Quando eu fui, essa última foto aqui do cantinho é uma foto minha, então já tinham muita coisa nascendo. O que eles tinham plantado era realmente de regenerar o solo, assim. Mas não era a ideia que não fosse uma horta, porque eles não iam plantar alface, coisas assim, nem tinham intenção de comercializar, porque estava no meio da rua e do lado de um lugar onde passa muito carro e tudo mais. Então foi realmente um quintal, por isso chama quintal, porque tinha práticas culturais. Ali tem muitas pessoas em situação de rua que passa por ali, acho que está perto da rodoviária, se eu não me engano, então tem esse fluxo de pessoas também. A prefeitura colabora com quase todas essas hortas, doando água. Então, eles fazem o encanamento ali, a instalação, né, de água, e eles podiam utilizar. E essas pessoas em situação de rua também utilizavam dessa água. Já fizeram eventos, tipo piquenique, ou essa piscina ali no meio do quintal, que isso é no meio da rua. Então, são práticas, né, exemplos ali. Essa outra é o escadão agroecológico do Esplanada, que era um escadão mesmo, né? Então tinha um barranco, e aí para ligar a rua de baixo à rua de cima, tinha essa escadaria, e no meio esse barranco onde tinha lixo. Inclusive eles falavam que às vezes era utilizado para coisas ilegais, o pessoal jogava umas coisas indevidas ali. E aí eles resolveram se apropriar desse espaço, o pessoal que morava ali por perto, criaram essas escadas no meio, né? Tem um nome, eu esqueci agora.
tá aqui. Eu queria apontar, mas vocês não vão ver. Essa imagem da direita e superior. Que eles fizeram esses barrados para não descer a terra e realmente criar canteiros e produzir ali. Na época, isso eu visitei também em 2019. Eles estavam terminando de criar essas coisas e plantando. Tinham acabado de receber a água também da prefeitura, então estava produzindo legal. E aí a gente tem outra escala, que são dos edifícios mesmo, né? Em Belo Horizonte também tem um shopping, que agora eu não vou lembrar, acho que é o Boulevard, que tem no terraço, eles plantam coisas e distribuem ou vendem, não sei. Aqui alguns exemplos são imagens tiradas da internet, então não conheço esses espaços, mas de realmente gente plantando em cima, no terraço, porque tem área, né? E aí tem, arquitetonicamente falando, isso geralmente melhora em questão de absorção de calor desse terreno que era completamente plano, geralmente é concreto, então é escuro, absorve muito calor, você planta ali em cima, você cria uma camada extra de terra por cima, que absorve um pouco essa energia, ainda tem o verde que absorve também um pouco disso, então era um espaço inútil, né, que era um terraço e grande em cima de edifícios grandes, e você torna eles produtivos. E também tem em casa, né, que para quem mora em casas e não em edifícios, essa é uma outra imagem da Brena Klima, que ela mostra nossa casa no meio da nossa rua. Então, que é o tipo de casa que é fácil de identificar, né? Tem todas as casinhas normais, com a entradinha para o carro, um gramado na frente, mas você pode transformar aquele gramado num espaço produtivo, onde você distribui comida, o que você planta, você deixa ali, os vizinhos podem pegar, podem trocar, você cria suas galinhas. E existe um outro Instagram, que é o Humans Who Grow Food, significa humanos que plantam, né, alimentos. Eles têm vários exemplos de pessoas que fizeram mini agroflorestas assim no quintal de casa. Eu trouxe algumas imagens para a gente ver que esse tipo de ação assim as imagens são muito legais. É um Instagram que vale a pena dar uma olhada. Que as pessoas às vezes têm um quintal, como esses aqui de baixo, e plantam num quintal. Outros criam canteiros, grandes ou pequenos, né, para poder plantar. E aí se tornam mais autossustentáveis possível. Às vezes trocam com vizinhos, criam uma comunidade também que consegue trocar o que se planta. Essas imagens do meio, a do meio e a da esquerda inferior, são da horta do meu pai. Meu pai tem um quintal ele mora em Brasília, também o terreno é péssimo, então ele composta os alimentos em casa, que foi uma coisa que eu esqueci de falar, no próximo slide tem até uma imagem disso, de composteiro. Os resíduos orgânicos que a gente produz podem voltar para o solo e fechar esse sistema. Então, lá em casa, meus pais, eles criam terra, porque a terra vermelha é super improdutiva, e aí com a compostagem dos alimentos que eles consomem, eles estão criando terra e tá plantando em cima. Então, dá para ser numa escala menorzinha. O escadão agroecológico, que é o que eu falei agora há pouco, agora na pandemia criou esse kit, chama kit agroecológico, se eu não me engano, que está aqui do lado esquerdo superior, que tem um biofertilizante, mudinhas, algumas sementes, para que as pessoas pudessem começar a sua hortinha em casa, já que não estava podendo trabalhar de forma coletiva, né? Meu pai tem 2 carrinhos de mão que viraram um canteiro também. Aqui embaixo é de alguma horta em Belo Horizonte, que eu não vou saber onde, que eles fizeram canteiro em pneu. A Brenna colocou ali, né, as plantinhas na janela, no sol, em vaso. Então, tudo isso são possibilidades. Tanto aqueles espaços super grandes lá do projeto de Belo Horizonte, quanto a minha hortinha feita em garrafas PET, que são essas opções aqui,
que eu faço em casa com o que eu tenho, né? Eu penduro na parede, coloco garrafa PET subindo pela parede, faço com cano de PVC. Eu achei muito bonito esse amarelo ali da direita. Penduro as garrafas de PVC, pneu, vira canteiro também. Como a gente geralmente, né, dependendo do espaço onde se mora, a gente não tem extensão de terra, você começa a subir, a verticalizar o processo para poder criar a sua hortinha do jeito que tem. E composteira em casa também, né? Essas duas aqui no cantinho inferior, à direita, são exemplos de composteiras. Eu tenho uma aqui feita com aqueles baldes, acho que é de manteiga ou de suco, não sei. Você fura embaixo, empilha um no outro, põe uma torneirinha embaixo para tirar o chorume. Que inclusive eu estou produzindo chorume loucamente, eu não sei o que eu vou fazer com essa quantidade de chorume. Isso, né, você doa para os vizinhos e troca, e você cria de novo. O que era lixo vira terra, né, que você pode reutilizar. Você ia falar, Fabrício? Não, eu ia me oferecer para se eu quisesse doar um pouco, porque vira um biofertilizante Pode! maravilhoso, né? Eu tenho 20 litros, eu acho, de chorume aqui dando sopa e tem que diluir, acho que 1 para 100. Nunca sim, que essa coisa vai acabar. Depois eu vou querer pegar seu contato, então. Pode levar. E aí tem umas coisas esquisitas também, aí eu perguntei, né, para quem que isso serve? Pensando nesse cenário caótico e apocalíptico que a gente vive, né, de será que vai dar, o que o planeta está nos guardando, o que nos aguarda no planeta, o pessoal começou a plantar dentro da água. Então tem essa primeira imagem aqui à esquerda, chama Jardim do Nemo, que o pessoal, se eu não me engano, na Austrália, faltou pegar referência, eu não lembro mais de onde que é. Eles fizeram tipo estufas submarinas no meio do oceano, estão colhendo tomates agroecológicos, teoricamente, né, ou orgânicos, não sei, não tem pesticidas e tudo mais, até porque não tem bicho no fundo do mar, ou besouros, né? Tem vários bichos, mas que não vão entrar nas estufas também. Então, estão criando isso aí. A segunda imagem de cima é tipo uma horta também, são canteiros criados no espaço fechado com iluminação artificial e irrigação artificial. Aí serve para quem, né? Assim, será que isso é sustentável? Gera, né, uma discussão isso aí. Esse de baixo também é isso. E esses à direita são de um concurso de arquitetura, que era para fazer fazendas urbanas. Então, essa de baixo era toda iluminada artificialmente, a de cima é tipo um super trambolhão, assim, todo vertical. Então, de novo, serve para quem e a qual realidade esse tipo de proposta cabe, né? Eu que estou aqui no meio de Viçosa, faz sentido esse tipo de coisa? Né? Fica aí os questionamentos. Aqui tem. É na Itália. O Jardim do Nemo ali é na Itália. E aí tem aqui as referências. Nós já vamos. Eu posso parar ou trazer, que são. Eu queria ouvir também de vocês, que são as críticas que a gente pode fazer a esse tipo de sistema, né? Ou a agricultura urbana. Por que é urbano? Por que é agricultura urbana? É sempre bom? Eu posso dizer que como que eu paro de compartilhar? É sempre bom? Tem um autor que fala, deixa eu achar aqui, que é uma prática, elas promovem formas coletivas. Não, cadê? Aqui. Que é uma daquelas atividades como ser gentil com os animais que ninguém pode falar que é ruim, ninguém se opõe a princípio. Né? A gente fala, nossa, mas plantar na cidade que maravilhoso. Mas será que é tudo isso mesmo? Quais são as críticas que a gente pode fazer em relação a isso? Né? Dentro do sistema, né? que a gente está, de
terceirizar essa responsabilidade que não é nossa. Ter acesso a alimentos é um direito nosso. Então, isso devia estar sendo provido. Por que que eu tenho que fazer isso? E que horas que eu, na minha vida de mãe, que não é o meu caso, né? Mas quantas mães trabalha fora, cuida da casa, ainda tem que cuidar de uma horta, né? Então, assim, algumas críticas nesse sentido que vale talvez a gente debater. Mas é isso que eu tinha para expor. Agora eu queria ouvir de vocês, a gente talvez conversar um pouquinho sobre. Nossa, muito legal, Juliana. Gostei demais. Eu acho que, né, assim, fica pipocando, muita coisa pipoca aqui na cabeça da gente, esses comentários. Eu acho que a primeira coisa também, assim, a primeira coisa, não, mas uma das coisas importantes é perguntar por que que existe isso, né? Por que que as pessoas fazem isso, né? Nós estamos falando de Viçosa, aqui da Zona da Mata, né? A Caiaca que está aqui do lado também, que são cidades pequenas, né? E mesmo nas cidades grandes, você tem lá em Belo Horizonte, né, a articulação metropolitana de agricultura urbana, você tem um cenário sendo formado no Brasil também de uma articulação nacional, chama ANAU, né, Articulação Nacional de Agricultura Urbana, é pensar por que que essas pessoas que estão no Rio de Janeiro, que estão em Belo Horizonte, estão catando vaso quebrado na rua, levando para casa e fazendo, né? Porque isso é necessário, né? Eu acho que você trouxe essas últimas imagens, assim, existe uma dimensão estética, hoje em dia até, assim, gourmetizada, né, dessa questão da alimentação, mas essa discussão toda, ela começa na necessidade, na minha opinião, né? Essas práticas de agricultura urbana, e se a gente pega, sobretudo aqui na nossa região, está muito relacionado a isso, né? A essa dimensão de como garantir aí a soberania alimentar, né? Como sobreviver num contexto de muita fome, que a nossa região tem essa marca muito forte de muita fome, né? De muito mando, de muita desigualdade, como você já disse. Então, acho que esse é um ponto muito, assim, já demarca uma certa linha para onde a gente quer ir, né? Assim, nessa discussão. E eu estou falando isso porque, no meu entendimento, né, não conheço tão profundamente a EFA Paulo Freire, já fui lá algumas vezes, já há alguns anos que eu conheço a escola, mais de 10 anos, mas, assim, meu entendimento é uma prática que ela é muito presente, né, nas famílias dos estudantes, como a gente colocava no começo dessa oficina, né? A gente tem estudantes que vivem mesmo no campo, na zona rural e tal, mas a gente tem estudantes que moram em cidades. Só que aí, primeira questão que eu sempre falei isso a minha vida inteira aqui na região. Ah, eu moro na cidade, não sou da roça, não. Aí vem todo aquele preconceito, né? Toda aquela carga. Mas aí a pessoa mora numa cidade como eu trabalhei em Araponga, que não tinha 6 mil habitantes. E que dependia quase que absolutamente da produção de café, né? Quando a gente chegava no período de colheita de café, mesmo quem vivia na cidade parava os seus trabalhos temporários e ia colher café. Então, assim, que cidade é essa que a gente vive, né? Vamos falando bem da nossa região. Eu sei que você trouxe exemplos que são muito maiores, de cidades que têm uma autonomia em relação a isso, né? Mas acho que é muito importante a gente pensar nisso e entender, assim, esses estudantes que estão lá na EFA, que vão sair como técnicos em agropecuária, falar, mas eu sou técnico em agropecuária, mas eu moro na cidade. Né? Qual o problema, né? Por exemplo, você não pode, por exemplo, ter um campo de trabalho como um técnico agropecuário de uma prefeitura, por exemplo, e de auxiliar não só os trabalhos de agricultura urbana, mas, por exemplo, os serviços de poda, né, de árvores, de arborização urbana, enfim, existe uma E aqui série em de... Viçosa, perdão, Não, eles acompanham os produtores rurais também, né? isso. Que a prefeitura acompanha, que vendem para a feira Uhum. municipal. Então, até nessa tentativa de melhorar as práticas produtivas, de diminuir, acho que o consumo de agrotóxicos e tudo mais. Uhum. Então, existe esse cuidado da cidade para o campo, né? Existe essa necessidade. Aquele documento que eu trouxe da agenda da FAO, né, para a Uhum. agricultura urbana, ela fala muito dessa necessidade de integrar o urbano e o rural, que é uma divisão
quase que teórica também, né? Se a gente parar para pensar, é o que eu estava falando e o que eu perguntei para vocês. Quem mora na zona rural consome o que está também em áreas urbanas e vice-versa. Uma coisa depende muito da outra. A gente não dá para isolar um do Sim, outro, né? sim. Eu acho que, né, tem muitos elementos aí que são bem importantes. E eu fiquei pensando, por exemplo, acho que você tocou em alguns que são muito bons. A questão da compostagem, por exemplo. Ela é um elemento bem importante na agricultura urbana. Se você pega, por exemplo, o contexto de uma zona rural, o próprio contexto da escola lá, né, da EFA de Acaiaca, por exemplo, os resíduos produzidos ali na alimentação, no momento da alimentação, eles são jogados para as galinhas. A escola tem porcos, né? Então as famílias têm animais, cachorro, gato, galinha, pato, né, peru, essas coisas todas. Então, muitas vezes você não tem uma compostagem, essa prática de compostagem no campo, mas você tem isso acontecendo de outras formas. Aí vai lá e junta o esterco da galinha depois para fazer um plantio e tal. Mas agora, quando você está na cidade, você tem essas limitações, como você mesmo colocou, né? E aí, você, com essas práticas, você vai quebrando um pouco essas, inclusive a questão do lixo que você tocou, que é uma dimensão bastante importante, né? A gente tem, por exemplo, uma experiência muito interessante, que é lá de Santa Catarina, né, que já foi bastante premiada, que é a Revolução dos Baldinhos, né? Minha janela fechou aqui, estou na escuridão, o vento. Mas essa experiência é extremamente interessante, né? Porque mostra como que a partir de um problema, e aí o interessante é isso, novamente, né? Ela surge a partir de um problema que nessa comunidade o pessoal estava com problemas com doenças transmissíveis por rato, que aí é um problema urbano, como você já colocou no começo. Esses problemas urbanos, eles são devido à concentração de casas, populacional, essa questão da transmissão das doenças, ela é bem maior. E aí isso começa a mobilizar em algumas pessoas a falar assim, não, então vamos recolher esses lixos que ficam aqui, que ficam alimentando, fazendo esses ratos procriarem, e vamos dar uma destinação a eles. E aí começam a fazer, então, esse processo de compostagem que hoje ganhou o mundo, né? Foi premiado como tecnologia social do Banco do Brasil e ganhou o mundo com essas experiências, né? O que eu acho bastante interessante. Um outro questão, tem várias coisas que eu anotei que fui pensando e escrevendo aqui, mas uma última questão que eu queria colocar é das interfaces, né? Quer dizer, a primeira oficina que a gente fez nesse projeto, no roteiro que a gente construiu, e isso não foi à toa, né? Você começou falando do Paulo Freire, é bom a gente sempre lembrar que todo ato pedagógico ele é um ato de intencionalidade, né? Então, a gente começou falando de solos, não foi à toa aqui, né? Assim, e isso é extremamente importante, essa discussão dos solos, e a gente vê esses diversos usos, né? E as diversas áreas, na verdade, era isso que eu queria falar. Quer dizer, vocês estão trazendo uma discussão da arquitetura para uma discussão que, vamos dizer, ela começou mais lá na agronomia, no manejo dos solos e tal, né? E isso também dialoga com a dimensão, nós estamos aqui dialogando também com a área da educação, da nutrição, que está aqui presente, mas isso também dialoga com a área da saúde, né? Então, por exemplo, você tem dessas hortas comunitárias, hoje você tem em vários locais do país os projetos que são chamados farmácias vivas, que inclusive Viçosa iniciou uma discussão para isso, né? Integradas ao Sistema Único de Saúde, né, onde você tem uma série de produções de chás, de ervas, de plantas que podem, inclusive o SUS já tem um cadastro de algumas delas, que podem ser prescritas, né, por médicos para auxiliar essas pessoas. Então você tem exemplos de prefeituras, por exemplo, que concedem o seu espaço para que esse tipo de prática aconteça, né? Então a agricultura urbana também, como essa coisa do alface que a pessoa vai comer, de uma cana para chupar ali no final de semana com o netinho, tem uma coisa mais assim bucólica, mas você também tem uma dimensão que vai dialogar com a área de saúde, da segurança alimentar. Então é bem interessante como que isso se ramifica bem com essas discussões, né? Eu só vou abrir a janela. E a questão, Mas a questão do acesso, né, assim, de aproximar a comida das pessoas, diminuir esse gasto de energia no transporte, de perdas
na transferência, né, do transporte, então, da produção para onde é manejado aquilo, ou transformado, e dali para onde é distribuído, dali para onde é comprado, e depois para quem vai consumir. Então, quanto mais próximo, menor essa cadeia, mais fácil é de acessar, menos eu preciso gastar nisso, tanto em termos energéticos quanto em termos financeiros também, né, se eu aproximo a produção de quem consome. Exatamente. Tem muitos debates que se ramificam quando a gente fala de comida. Que é uma dificuldade, né, Lu, para a gente fechar onde que a gente vai trabalhar. O que você falou, Ju? Não ouvi. Eu falei que são tantas ramificações a partir da alimentação e da relação com a cidade, com as pessoas que moram na cidade, que às vezes é difícil delimitar onde a gente vai trabalhar, o que a gente vai escolher. Ah, é verdade, a gente sofreu bastante com isso. Aliás, agora, no doutorado, a Ju até deu uma parada, né? Eu também passei aí por um tempo também ruim. Nós duas estivemos ruins ao mesmo tempo durante a pandemia. Mas tá difícil, bem difícil. Mas é isso. Juliana, eu não sei, eu fiquei pensando aqui. Eu até encontrei, tem um videozinho da Revolução dos Baldinhos que ela tem 4 minutos. Será que a gente passa aqui? Eu acho que só para... Pensando em nós que estamos aqui, mas pensando nesse registro que vai ficar depois para a EFA e tal. Podemos? Pode. Bom que a gente Enquanto ilustra, isso, a gente né? dá um espaço para as dúvidas e tal, até se você quiser tomar uma aguinha aí, fazer um polichinelo. Dá uma acordada. Eu vou só, porque eu acho que é bastante ilustrativo isso, né? Não é uma única experiência, mas eu acho que ela é bem simbólica nesse ponto. Só um pouquinho. Tem, hoje, a Horta da Cidade, que é lá em Belo Horizonte, eles estão reproduzindo esse mesmo esquema, assim. Então, eles distribuem o baldinho por uma taxa, né? A pessoa paga. E aí já é na área de classe mais alta, lá em Belo Horizonte. Está no Buritis ali. Sim. E aí as pessoas enchem os baldinhos e levam para esse espaço onde aquilo vai ser compostado e depois elas recebem um humus de volta. Bom demais. Quem que chama? Horta da Cidade. É quem faz essas coisas, né? Mas eu não sei o nome do projeto, se tem um nome. Legal, eu não me vou lembro. procurar depois. Então eu vou compartilhar aqui. Eu acho que eu preciso desligar meu áudio para fazer isso. Só um minutinho. Aí, se não tiver saindo som, vocês me falem, por favor, tá? Você ainda não está compartilhando a sua tela. Embora. A Revolução dos Baldinhos, ela nasceu por causa de uma grande epidemia de rato que houve aqui dentro do bairro e alguns moradores acabaram falecendo pela leptospirose. Aí se formou uma rede que no tempo tinha a frente temporária de trabalho, as creches, escola, pessoal do centro de saúde. Eu fui uma das 5 primeiras famílias que a Revolução dos Baldinhos adotou. Hoje nós já temos 8 anos de Revolução dos Baldinhos. E eu tô aqui hoje para conscientizar você que vai assistir esse vídeo, para que também separe o seu resíduo. A gente pede para que todo esse material vá para o Momona, para que a gente trate e depois a gente devolve para eles. Todos os resíduos, né? Carne crua, as cascas, a verdura, o restinho que sobra no prato, aquela comida que azedou, uma comida que possa acontecer do rato morder, tudo isso a gente pede para que eles botem na bomona. Ali
eles colocam. Aqui é aquela moça lá também. A dona Gini também coloca, a Janete. E eu planto o que eu posso, vocês trazem umas mudas, né? Traz terra pra mim. E olha aí, ó, tá bonito, ó. Ficou bonito. O que me move a continuar essa revolução é ver o tamanho dessa leira gigantesca, que era um desperdício de resíduo orgânico, e o que mais me emociona é que daqui a 6 ou 8 meses esse adubo vai retornar para as casas, ele vai voltar para as hortas. Então o que era o desperdício hoje em dia está virando luxo dentro da comunidade. Para nós esse é o nosso ouro, né? A tecnologia social gestão comunitária de resíduos orgânicos é esse procedimento onde as famílias vão separar o resíduo orgânico, levar até um PEV. Nesse PEV vai ser coletado periodicamente e levado até um pátio de compostagem para fazer o processo de compostagem, transformando aquele resíduo em adubo orgânico. O empreendimento, quando vocês escolherem essa tecnologia social, vocês receberão uma assessoria técnica do CEPAGRO para implantar um piloto para 100 famílias. Então a gente vai passar a fazer o passo a passo de como sensibilizar as famílias, como implantar os PEVs, como coletar e como implantar o pátio de compostagem. Além da assessoria técnica, vocês também receberão um kit suficiente para implantar todos os pontos de entrega voluntário, os baldinhos para entregar para os moradores, o carrinho para fazer a coleta, as ferramentas para trabalhar na leira de compostagem, os equipamentos necessários para o trabalho também de instalação do pátio. Então, receberá toda uma infraestrutura suficiente para implantar o projeto. Após 3 meses, o CEPAGRO retorna junto com um integrante da Revolução dos Baldinhos para avaliar como é que foi a implantação dessas 100 famílias. Resumidamente, é uma tecnologia social que vai trabalhar efetivamente na gestão de resíduos, qualificando e valorizando o resíduo orgânico e, posteriormente, podendo trazer renda com a venda do adubo, com o pagamento pelo serviço que vocês estão prestando e também com a agricultura urbana. Os baldinhos viraram bombonas, né? Na época que eu tinha visto, eram baldinhos mesmo. A coisa foi crescendo, né? Muito interessante, porque é isso, a gente não para de gerar lixo, né? Não para de produzir esses resíduos que podem ser aproveitados, né? E acho muito interessante, né, pensar nisso, nessa questão das escalas, né? Quer dizer, beleza, isso é possível fazer desde a sua casa, né, Juliana, que está fazendo aí com os baldinhos de margarina e tal, até comunidades que se organizam para produzir, você imagina ali, toneladas deve ser por ano, né, de lixo transformado em humus, em plantas medicinais, como você mesmo disse, aromáticas, temperos, né, verduras, hortaliças, muito interessante. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar, assim, toda discussão ela é política, né? E é muito, a gente fala dessa escala da pessoa, né, do sujeito, mas que a gente, enquanto pessoa, não tem o poder, por exemplo, de garantir a segurança alimentar coletiva. Eu posso, que diferença faz, né, eu na minha casa ter um pezinho de cebolinha e de alface, isso não garante segurança alimentar. Não é, isso é importante. E aí, por isso, as críticas, né, que a gente falou lá, que eu nem trouxe muitas. Isso é importante, isso é uma coisa positiva na direção certa. Mas não é isso que resolve, né? O que resolve questão de fome, o que resolve segurança alimentar e políticas públicas.
Então, acho que é importante a gente falar sobre, é importante a gente trazer os exemplos, né, em várias escalas e tudo mais, mas não é só assim, não é assim, na verdade, não depende do indivíduo essas mudanças, né? E até um dos meus argumentos no doutorado era isso, assim, é importante a gente falar sobre comida dentro da arquitetura porque a fome ela é espacializada na cidade. A gente consegue, olhando o lugar, olhando a cidade, saber onde que as pessoas têm mais ou menos acesso a certos alimentos ou a quantidade mínima, às vezes, de alimento, né? Que uma pessoa depende. A Silvia vai saber até falar melhor sobre isso, é onde há a interseção dessas coisas. Então, eu acho importante, às vezes, frisar isso, porque fica aquele peso, mas, meu Deus, eu tô jogando, as cascas de melancia estão indo tudo para o lixo. Ok, se eu posso ter uma composteira, isso vai ser legal, eu já diminuo uma melancia por mês no lixão ou no aterro. Mas não é isso que faz a transformação, né? Não depende só de mim. Nessa observação que eu queria trazer. Eu queria ouvir dos outros. Não sei se o pessoal está tímido ou com a internet instável. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Estava esperando passar aqui a margem dos barulhos. Desculpa, os barulhos aqui, daqui a pouco eu falo. A Maria levantou a mão, Maria Silva. Pode falar, Maria. Ô, Juliana, Diga. eu gostei muito, foi da sua hortinha aí, da garrafa PET, que além de cuidar do meio ambiente, né? Do lixo, aí, tirar os lixos, ainda é aproveitado e fica bonito. Eu tenho um lugarzinho aqui na minha casa que rapidinho eu já olhei para ele e pensei assim, vai dar para mim fazer isso aqui. Olha aí. Agora eu vou depender da aprovação do marido, mas parece que vai dar certinho. Não vai ser tão assim quanto a sua, mas acho que vai dar para me fazer uns negócios bonitinhos assim aqui. Aí gostei muito. Que bom. É bom, põe ele para trabalhar junto, pregar uns trem na parede para pendurar as garrafas, vai ficar ótimo. Obrigada, Lu. E obrigada, Maria, pela sua contribuição. Eu ia falar, né, que hoje está sendo um processo reflexivo, né, né? A gente sempre tenta incorporar aquilo que seria culpa nossa, né? E aí, no momento que você fala que tem que ter toda uma estrutura política que a gente sabe que tem que ter mesmo, isso tira um pouco o fardo da gente, mas não minimiza o nosso impacto como um todo, né? E é muito interessante porque no mestrado eu trabalhei com produção para autoconsumo, né? E as famílias que produziam para autoconsumo tinham menor risco de terem doenças crônicas, tinham menor risco especificamente da doença crônica, diabetes, né? No ambiente do domicílio mesmo, né? E além disso, famílias em situação de insegurança alimentar tinham uma diversidade produtiva menor. E eu trabalhei com agricultores familiares, né? E quando a gente fala, assim, por exemplo, da agricultura urbana, esse resgate, né, para o rural, ele também tem que existir numa perspectiva de quintal, de ampliação de quintal, de valorização do quintal, né? Como eu trabalhei com uma questão de oficinas, uma análise mais qualitativa também, muitas vezes as famílias nem incorporavam na alimentação aquilo que era produzido, ou mesmo não reconhecia aquilo que eles produziam como alimento, né? E isso, para mim, assim, que cresci na roça, vamos dizer assim, né? E moro numa cidade que Fabrício consolidou o que eu sempre penso, né? Como que uma cidade de 6 mil habitantes não é roça também, né? Não tem como isso, né? Só tem um perímetro urbano que é delimitado aí, né? Mas
como que pode, né, as coisas se perdendo ao longo da história, e hoje a gente está numa luta de resgatar o mínimo, né, que é pensar o alimento, porque quem produz come melhor. Quem produz e tem a mão na terra, ele sente e ele valoriza mais. É que nem uma galinha que você compra no mercado, ela pronta, vamos dizer assim, né, morta lá, tá toda resfriada, e uma galinha que você produz, você tem um apego afetivo nela, por mais que você vá usá-la como alimento, né? E é uma coisa assim que é muito doido, né? Porque a partir do momento que você tem essa construção, você promove segurança alimentar, né? Você consegue sentir o impacto de tudo aquilo que você faz, né? Dentro de uma perspectiva de SAM mesmo, de segurança alimentar adicional. E essa questão das hortas urbanas é uma coisa difícil, eu volto de novo nessa questão do que seria um quintal, o que seria essa horta. Eu estou entendendo que essa agricultura, na verdade, é um molde geral, né? E a horta entraria como um eixozinho dessas 1000 possibilidades que poderiam ser incorporados nessa definição de agricultura, né? Eu quero muito ler esse material da FAO, porque eu acho que dá bagagem até para a gente conseguir discutir mesmo, para não ficar na superficialidade das coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar evitar, porque tudo se fala, mas pouco se discute, né? Então, que a gente consiga ter bagagem para discutir melhor, né? Muito obrigada, Juliana. E eu acho que assim, essa coisa econômica também, ela é importante a gente pensar isso, né? Assim, em cidades onde as pessoas às vezes estão desempregadas, né? As pessoas estão em subemprego, muitas vezes não estão desempregadas, mas estão em condição de subemprego. Alguns casos, como eu falava da necessidade, alguns casos também para uma alternativa de renda em casa. Então você tem pessoas que aí não precisa ir lá em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro, mas eu sou nascido e criado em bairro, conheço pessoas lá que vivem na cidade, que não tem terreno nenhum, mas limpam, cuidam de terreno dos outros e fazem esse sistema como se fosse a meia. Eu mantenho o seu lote limpo, capinado, sem escorpião, sem entulho, mas em contrapartida você me dá ali o acesso à água, que eu vou botar umas plantinhas aqui, uma galinha, e te dou um pouco da colheita e vendo, né? E essas pessoas que vendem a acerola quando está na época, a banana quando produz, as hortaliças, o ovo caipira, a própria galinha, o frango, né? Então você tem uma dimensão também importante nisso, assim, né? De SAM, como já foi falado aqui, mas uma dimensão também econômica que muitas vezes segura, né? Não deixa ninguém completamente autônomo das pernas, assim, mas que segura muitas vezes. E isso contribui para a segurança, né? Porque as pessoas têm um pouco mais de autonomia e mais acesso, porque elas mesmas estão plantando. E se elas mesmas estão plantando, muitas vezes, eu imagino, né? Até lá na definição de agricultura urbana, fala que precisa ser plantado de forma segura. Então, geralmente são plantados com menos agrotóxicos ou sem agrotóxicos. Então, são alimentos mais seguros, mais saudáveis. Tem que às vezes é até sem nada, né? Não tem nem um esterco, um copeiro. Mas isso aí deu. Eu nem plantei, não. Então, você tem alguns casos disso também, né? Dessa presença, assim. Uma outra coisa que eu queria falar, já acho que emendando um pouquinho nisso, antes de passar para a Maírla, acho que foi perguntado um pouquinho dessa questão de como manter a agricultura urbana, do manejo, que a Juliana falou, não vou responder isso não, já deixo bem claro que quiser, né? Sim, também acho que eu não consigo responder plenamente, mas das experiências que eu já acompanhei, já vi, assim, existem muitas práticas que foram faladas lá na oficina de solos, que a gente trabalhou, primeira oficina, que elas estão presentes também na agricultura urbana. Por exemplo, nesse vídeo da Revolução dos Baldinhos, a leira de compostagem estava lá e sobre ela estava uma pilha de palhada, de matéria orgânica. Então, essa primeira questão, que é muito, muito comum, né? Inclusive, tem gente que nas cidades passa nas ruas, nos locais onde está tendo limpeza urbana e recolhe esses podas de árvore, poda de grama, que no UFV tem muito, né? Que o pessoal vai poda, faz essa jardinagem, recolhe esse material e dispõe como matéria orgânica e como proteção, né? Essa época agora que está muito seca, né? Como essa proteção.
Naquele kit que você mostrou uma das fotos, Juliana, que o pessoal está distribuindo um kit, tem um pacotinho ali que já deu para ver que tem algumas sementes que o pessoal chama das adubação verde, né? São plantas que não vão alimentar ninguém, elas vão alimentar o Feijão solo. de porco, né? Tem o feijão de porco ali, elas vão alimentar o solo, vão deixar o solo com maior fertilidade e vão auxiliar a produção. Os consórcios, que é outra técnica que foi trabalhada lá nessa oficina de solos e manejo, né? Os consórcios, eles também, inclusive, muitas vezes eles são mais intensificados na agricultura urbana porque o espaço é muito menor, então não dá para você fazer aqui é minha plantação de feijão, aqui é minha plantação de mandioca, aqui é minha plantação de banana, mas às vezes é tudo junto e misturado, né? Como a gente viu ali nos pneus. Então isso às vezes é mais intensificado. E aí você poda, né? Como a Silvia colocou, às vezes tem algumas questões no campo que a gente vê isso, mas você poda e joga, né? Deixa rir abaixo, escorre. Ali, como você não tem lugar também, você poda e organiza no cantinho, você cobre, já revolve, já volta aquilo para o solo. Então, essa parte da poda, da ciclagem dos nutrientes, também é presente. Agora, tem muita coisa que é bom, que precisa, né, das assessorias técnicas, dos apoios, né, públicos e de universidades, e de projetos, de ONGs, justamente para isso. Porque o que mais dá para fazer? Os biofertilizantes, enfim, né, tem muita coisa que dá para se aproveitar a partir disso. Mas tem, não sei quem foi que perguntou, mas várias dessas práticas de manejo que a gente vê presentes no campo, elas também estão presentes na agricultura urbana e algumas vezes até, vamos dizer assim, mais agroecológicas, no sentido que você não tem nenhum esterco de boi do vizinho para buscar. Então, você tem que intensificar o máximo possível esse cuidado, né? Isso que você falou da cobertura do solo, a Juliana Gomes, que é uma jornalista, ela tem um blog e um Instagram que é o Comida Saudável para Todos. Ela mora numa roça, assim, hoje também, lá em Florianópolis, e ela fala muito, todas as vezes que ela mostra as plantas, ela fala, gente, tem que cobrir o solo, inclusive do seu vasinho da janela de casa. Só não precisa cobrir de suculentas e cactos. O resto tem que cobrir o solo, porque isso protege até da nossa reguinha com regador ali, de evitar a erosão, o impacto e a perda também, ainda mais, como você falou, né, tá super seco, a perda de umidade muito rápida. A Maíla tinha levantado a mão antes da Silvia. Sim, eu queria falar, pegando um gancho daquela parte que vocês falaram sobre os agrotóxicos e tudo mais, eu acho que, na minha opinião, talvez, uma das coisas para a agricultura urbana, principalmente nas casas das pessoas, ter ganhado mais força foi o fato de que a gente está vendo há muito tempo essa questão dos agrotóxicos na mídia, que ultimamente muitos agrotóxicos estão sendo liberados, e eu acho que as pessoas elas estão ficando mais desconfiadas e por isso talvez estejam produzindo mais o alimento delas em casa, e também para essa questão da pandemia, que eu conheço pessoas, inclusive, que começaram a produzir e estão vendendo em feiras para ajudar na renda de casa e tudo mais. Então, acho que tudo isso entra nessa questão da agricultura urbana. Sim, é verdade. Muita gente perdeu o emprego, né? Era uma parte por conta da pandemia. Então, você ganha um tempo, muito entre aspas, que você não tinha antes, porque às vezes estava ocupado, né, trabalhando. Agora você pode produzir. E produzindo, você pode vender para suprir pelo menos parte daquela renda que foi perdida. Né? Teve muita gente que começou a fazer pão também na pandemia, enfim. Silvia. Não, quando o Fabrício falou, e eu vou aproveitar até o gancho da Marília também, mas essa questão do agrotóxico está muito vinculada, assim, pelo menos nos nossos trabalhos, o que for para vender, que vai ter um custo agregado, né, no sentido, assim, das pessoas venderem mesmo, tem uma tendência maior a utilizar o agrotóxico, principalmente em termos de extensão, foi isso que a gente tem encontrado nos nossos trabalhos. Então, uma coisa mais de horta, mais para produção, para autoconsumo, as pessoas
por não ter essa questão de vinculação financeira direta, as pessoas acabam optando por não usar o agrotóxico também. Porque ele é caro, né, gente? É um produto caro, que no final das contas muitos produtores pagam para produzir. Um exemplo é o tomate, né? Na nossa região, o pessoal tem comentado muito com a gente nas reuniões que nós estamos fazendo com os agricultores. Com relação a essa questão que o Fabrício ressaltou, né, das coberturas, né, dessa importância, hoje uma das instituições mais efetivas, pelo menos dentro do estado de Minas Gerais, é a Emater, né? Que é a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais. E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a assistência técnica brasileira está sendo sucateada, assim, de todas as formas, né? Lá em 2019, lançaram um artigo que mostrava quantos por cento era destinado. Se eu não me engano, tinha tido uma diminuição de 62% no orçamento das ATER. E quando você pega, por exemplo, essas cidades que a gente tem trabalhado, que são cidades de pequeno porte, o que representa essas empresas dentro dessas cidades, em termos de apoio para o agricultor, né? Se um processo histórico, elas ensinaram os agricultores a utilizar o agrotóxico, hoje elas fazem o processo contrário. Hoje elas carregam essa questão da produção agroecológica, da necessidade de discutir o modo produtivo. Então, assim, é a gente pensar mesmo o que em termos de estrutura política que a Juliana falou, né? A gente é uma fresquinha, mas precisa de uma conversa, né? E nada melhor do que uma escola família agrícola para ter essa oportunidade. Vocês estão vivendo um processo de privilégio. Eu vim de uma escola rural, mas eu tive que me mudar, porque quando entrou na segunda série, você já não podia mais ficar, teve aquele processo de tirar as crianças da zona rural, levar, incorporar para as escolas urbanas, e assim, o que você perde em termos de crescimento da região é muito grande, né? Então, eu acho assim, que vocês da Escola Familiar Agrícola têm a oportunidade de discutir, contextualizar toda uma discussão, né? E nada melhor do que esses momentos, né? Para a gente pensar numa estrutura, uma revolução política também, né? Isso. Não dá para falar de nenhuma transformação sem falar de política e o tanto que a gente precisa mudar só com uma revolução mesmo. Isso. Mais alguém tem algum comentário, gente? Eu vi que lá na coisa de divulgação estava até 4h30, mas a gente tinha combinado até 4, não foi, Silvia? Eu nem falei nada, falei, vai se render, é bom que não... O pessoal já está programado. Mas eu acho que está tranquilo. Vanessa, Mônica, Maria Anunciação, Maria Silva, quiserem aí ponderar mais algumas questões. Alguma inquietação que ficou da discussão? Acho que tem assim, uma indicação também, né, Juliana, de pesquisa também, né? Assim, pesquisa nesses materiais que você compartilhou que são interessantes, mas o próprio YouTube mesmo tem muitas reportagens, muitos depoimentos, né, dessas redes. Tem muita coisa vinculada às feiras municipais, né? Acabei que eu esqueci de falar isso aqui também, né? Mas como é que essas pessoas hoje estão presentes também dentro das feiras, né? Não só os moradores da zona rural. Então tem muita coisa de destaque aí. Então vocês que estão assistindo esse vídeo aí, seja que ano for na EFA, né? Pós-pandemia, busquem também essas informações, vivem, né, numa casa, que seja um quintal pequeno, grande, médio ou sem quintal, né? Busquem essas informações para que vocês possam intensificar o máximo possível esse espaço, quem sabe trabalhar com isso, né? Quem sabe começar uma iniciativa como essa da Revolução dos Baldinhos ou outras iniciativas, né? E acho que fica, então, essas várias centelhas aí, né? Para que essa discussão continue. Mas é isso, gente. Agradecer muito, Juliana. Muito obrigado aí. Eu que agradeço pela oportunidade. Tinha um tempo que eu não falava sobre isso, que não retomava esses estudos, e sempre volta assim, a alegria de falar sobre, de pesquisar sobre, porque eu acho que é um tema muito importante e pouco falado, especialmente na minha área, né? Como a Luciana, minha orientadora, tinha dito, eu nadava sozinha ali no meu departamento, no meu programa,
E faz falta ter gente com quem debater, né? Assim, é o que eu falei, quando a gente fala de comida, a gente tem várias interseccionalidades com muitas outras áreas de estudo, né? Então, não dá para trabalhar sozinho, não faz sentido. Voltando, retomando a crítica, né? Sozinho a gente não faz nada, nem pesquisa. Então, por mais que o trabalho, às vezes, do doutorado, do mestrado, seja um trabalho solitário, cada um tem a sua pesquisa, mas a gente constrói o conhecimento junto, né? O máximo que a gente faz é dar uma contribuição pequenininha numa área muito grande. E eu fiquei muito feliz de poder falar com vocês, fiquei feliz pelo convite, de ter sido encontrada nos sistemas da UFV, isso é muito bom. Obrigada mesmo. A importância desses momentos são isso, né, Fabrício? A gente vai encontrando as pessoas, a gente vai. Eu tinha uma outra pessoa que eu conhecia, assim, que trabalhava comigo, e eu falei assim: não, deixa eu procurar aqui. Aí a gente encontrou a Juliana, uma pessoa dessa, que teve a oportunidade de estar aqui com a gente, então sempre é muito bom. E agora a gente se conhecendo fica mais fácil, aí as redes vão se criando, né? Isso mesmo. E depois eu vou te pedir o contato dela, tá, Silvia? Que eu vou passar lá no fogão meu chorume líquido. Pode vir, que o que não está faltando aqui é isso. Ai, mas que bom. Gente, mais alguém? Última oportunidade, aproveita que é 0800. Última oportunidade aí para colocar as dúvidas. Alguém tem alguma questão, alguma curiosidade? Não entendeu alguma parte? Patrícia, vai dar o print na tela? Boa lembrança, eu sempre esqueço. Vamos lá, gente. Muito obrigado, Maíra. Duas questões, né? Maíra já colocou aí no chat o formulário com a lista de presença, então pedi aí Maria, Vanessa, Mônica e Maria Anunciação que preencham, porque aí depois a gente gera os certificados para vocês. E aí, quem mais, juntamente com nós quatro que já estamos com a câmera aberta, quiser abrir a câmera, é o nosso print que a gente dá na tela para registrar esse momento aí. Então, se alguém, Vanessa, Mônica, Maria e Maria Anunciação, se quiserem abrir a tela, vou dar um tchauzinho pra gente assim. Não vamos nós mesmos. 3, 2, 1 e... Deixa eu conferir que da última vez eu não conferi e deu erro. Aí não tem como voltar, né? Eu vou salvar a apresentação de hoje, inclusive com os slides que eu pulei, né? E tem um pouco mais de texto. Vou salvar em PDF e compartilhar com vocês também depois. Maravilha. Aí, se vocês quiserem compartilhar com o pessoal, que tem as referências, os links para os Instagrams que eu comentei. Uhum. Deixa eu salvar aqui, deu certo, viu, gente? Então, mando lá. Bom, então é isso. Eu vou interromper aqui a gravação para não ficar muito extenso. Joia.